Vamos lá. Aula de Ciências, Caderno 2, Capítulo 1. Água para todo lado. Encontramos águas espalhadas pelo planeta Terra, em mares, oceanos, geleiras, rios, lagos e represas, em depósitos subterrâneos. No entanto, essa água está mal distribuída. Enquanto em algumas regiões há água em abundância, em outras ela quase não existe. Além disso, várias regiões do mundo estão passando por períodos de seca mais prolongadas e a poluição e o desperdício, principalmente onde a falta de água não é um problema. Já vimos que em todos os seres vivos dependem da água e por isso a conservação e o acesso a esse recurso são muito importantes. Lá na página 4, nós vamos ver tipo um mapa. Esse mapa ele está demonstrando como é a distribuição de água. São as figuras em que nós podemos fazer uma visualização, uma leitura de como a água é distribuída. A distribuição da água na Terra. Como vimos, a maior parte da Terra é coberta de água, que se encontra principalmente nos mares e oceanos. Observe no quadro abaixo a distribuição da água no planeta. Lá na página 5, a água da chuva. Quando há nuvens no céu, basta observá-las por algum tempo para ver formas muito interessantes. O mais curioso é que essas formas mudam com o passar do tempo. As nuvens aparecem, mudam de forma, saem do lugar e às vezes desaparecem. Mas o que são as nuvens? O sol aquece a água e aos poucos ela vai evaporando. A gente não vê isso, porque o vapor da água é invisível. Se lá em cima faz frio, o vapor se condensa com as gotinhas de água formando as nuvens. Por isso, há mais nuvem nos dias de calor, quando a evaporação é maior. Quando muitas gotinhas se juntam em um mesmo lugar, elas viram a chuva. A chuva ajuda a encher os lagos, rios e oceanos. Elas se infiltram no solo e formam água subterrânea. Assim, a água que cai com a chuva na superfície do planeta acumula-se e pode voltar a evaporar e a formar outras nuvens, criando um ciclo. A água é responsável por irrigar as plantas e é consumida pelos animais. Sem água, os seres vivos não sobrevivem. Aqui embaixo, você tem uma atividade que é tipo uma pesquisa que você vai fazer no seu caderno. Uma pesquisa não, uma observação. Você pode estar fazendo a questão número 1 e a número 2 como uma pesquisa no caderno, uma observação que você vai fazer em dias que tem muita nuvem, muita chuva, o que acontece, tá bom? É como se fosse assim uma pesquisa particular sua. Você coloca no seu caderno de ciências, ok? Lá na página 6, continuando a atividade, a questão 3, você vai assinalar um X nas frases que explicam a importância da chuva. Você vai marcar somente aquela frase em que a chuva é importante, tá bom? Na 4, é o esquema que resume o que acontece com a água da natureza. Complete o esquema numerando as etapas de acordo com os processos descritos. Também em relação à leitura anterior. Você leu e aqui você vai reforçar. Tem a número 1, a número 2, a número 3, a número 4 e a número 5. Está aqui embaixo, tá bom? Leia atentamente e complete a questão número 4. Na página 7, água doce e salgada. A água que cai em forma de chuva penetra no solo. Desce entra em contato com as rochas. Geralmente as rochas têm
sais que se dissolvem na água. Nesse processo, que começou centenas de milhões de anos atrás, a água da chuva foi diluída e os sais e os minerais presentes na superfície terrestre, levando-os dos rios aos oceanos, onde foram se acumulando. A água que tem maior quantidade de sal dissolvido é considerada água salgada. É o que acontece com a água do mar. A água que tem menor quantidade de sal dissolvido é chamada de água doce. Mas lembre-se de que isso não significa que ela tem açúcar. A água é uma só. Dificilmente, porém, ela se mantém pura, pois dissolve quase tudo que entra em contato com ela. Muitas pessoas pensam que se a água é cristalina e não tem cheiro, ela pode ser consumida. No entanto, isso não é verdade. Somente exames de laboratórios podem determinar quando elementos estão misturados à água e se ela pode ou não ser consumida. Normalmente, a água de rios e lagos não pode ser consumida sem antes passar por uma série de tratamentos. Quando a água é adequada para o consumo humano, por exemplo, para beber e cozinhar, ela recebe o nome de água potável. Em lugares onde não há estação de tratamento de água, precisa ser fervida ou filtrada antes de ser consumida. Aqui você está vendo na imagem um filtro de barro. Ele diz que a água do filtro, pelo filtro ser de barro, o barro impede que o micro-organismo e as partículas de sujeiras passem pelo filtro, tornando a água potável e própria para o consumo humano. Isso é uma curiosidade para vocês, que eu acho que vocês não conhecem o filtro de barro, né? Na página 8, os reservatórios subterrâneos. Quando a água da chuva se infiltra no solo e encontra alguns tipos de rocha que apresente vários espaços em seu interior, ela pode se acumular nesses espaços. Essas rochas acabam agindo como esponja que armazenam água subterrânea. Elas são permeáveis, ou seja, podem ser atravessadas. Quando as rochas não podem ser atravessadas, são impermeáveis. A professora Cecília mostra à galera ético um esquema de como as rochas estão dispostas. A professora Cecília mostra à galera ético um esquema de como as rochas estão dispostas no solo. Aqui você tem uma leitura visual e uns balãozinhos. Errei. A professora Cecília mostra à galera ético um esquema de como as rochas estão dispostas no solo. Aqui você vai fazer uma leitura visual de como isso acontece. Os seres humanos aprenderam há muito tempo a perfurar poços e a coletar água dos reservatórios subterrâneos. Esta água, assim como os dos rios e lagos, é utilizada para abastecer as cidades. Às vezes existem substâncias e micro-organismos que poluem a água e acabam por torná-la perigosa para o consumo humano. Por isso, os serviços públicos de abastecimento de água das cidades fazem testes de laboratórios. Somente após determinarem a qualidade da água, permitem seu consumo pela população. Aqui você tem uma foto que ela é muito interessante, que ela mostra como alguns locais da Terra
as rochas estão expostas e a água brota nesses pontos, formando as fontes ou minas de água, né? Que a gente chama, bem ali tem uma fonte de água, bem ali tem uma bica, bem ali, é isso que essa foto está mostrando, ok? Na página 9, regionalize. Isso aqui é uma curiosidade, tem uma atividade aqui que nós vamos realizar. Sistema aquífero Grande Amazônia. Além das riquezas naturais já conhecidas da região norte de nosso país, foi descoberto um novo tesouro, que é subterrâneo. Trata-se do SAGA, o Sistema Aquífero Grande Amazônia. Esse depósito subterrâneo de água é o maior que se tem conhecimento no planeta. Seu volume de água é muito superior a do Aquífero Guarani, que passa a ser considerado o segundo maior. Mas nem toda a água do sistema aquíferos pode ser utilizada, e são necessários cuidados para que ela não seja poluída ou esgotada. Observe o mapa que compara os dois sistemas aquíferos e responda às questões. Aqui você tem um mapa e as divisões. Você vai fazer a leitura visual e depois vai responder as questões A e B. Na página 10, nós temos água e os seres vivos. É também uma leitura visual e alguns balãozinhos que você vai ler e vai observar o que a professora Cecília diz às crianças, as observações que ela faz. E embaixo tem uma atividade para você refletir, e pode fazer do caderno. Na página 11, a água pode estar presente em grande quantidade em um copo de suco, por exemplo, mas em alguns objetos a água está presente em quantidade tão pequena que não é visível. Podemos, no entanto, perceber sua presença porque o objeto é úmido, como é o caso do sanduíche. As plantas, os animais e os seres humanos dependem da água. Ela é muito importante para a manutenção de algumas nossas funções vitais, como a temperatura do corpo, o transporte de nutrientes e a eliminação de substâncias na urina, no suor e nas fezes. Sabendo disso, podemos afirmar que, tanto nas plantas do vaso como no corpo dos seres humanos, há água. Quando a temperatura é muito baixa, como dentro do congelador de uma geladeira, a água transforma-se em gelo. O gelo é, portanto, água na forma sólida. Nós sabemos que o ar não é apenas um gás, mas uma mistura de vários gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor de água. O vapor de água é a forma gasosa, como a água se apresenta na natureza. Por isso, a bexiga de borracha cheia de ar também contém água. Podemos entender, então, por que em tudo que a professora Cecília mostrou havia água. A água é indispensável para o bom funcionamento do organismo. Para termos uma vida saudável, devemos associar sempre uma alimentação saudável ao consumo de água e à prática de atividades físicas regulares. Aqui embaixo você tem uma tirinha do Cascão, muito interessante, que você pode estar lendo. Vamos lá na página 12, as atividades, ok? Na número 1, você vai fazer a associação. A imagem associada ao que é referente à leitura que nós fizemos. Na número 2, a água é essencial aos seres vivos, mas muitas pessoas não têm acesso à água de qualidade. Aí tem a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C. São todas referentes à nossa leitura. Na número 3, na página 13, é a experiência que a professora fez na sala de aula.
a experiência com as duas pedras. Também é interessante. Se você tiver a oportunidade de fazer em casa, essa experiência é válida. E lá embaixo você tem Vamos Relembrar. É tipo uma revisão de tudo que nós fizemos aqui no capítulo 1. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima.